Fala, Trailblazers, tudo bem? Estamos aqui, eu e meu amigo Guilherme Monteiro, né? Hoje com um fundo novo aí do Frozen, né? Eu adoro quando ele vem de camiseta verde, que ele fica com o rosto um pouco mais vermelho, para quem tá vendo aí no canal do YouTube. Mas estamos aí animados para fazer a primeira news aí de 2021. Como é que você tá, Gui? E aí, Brunão, tudo certo? E é meio contraditório, né? Porque eu tô vermelho que nem um pimentão e atrás tá um fundo totalmente Neve, de Frozen, né? O Astra ali em forma de verdade. boneco de neve. Então tá meio contraditório. Mas aqui tá calor de fato, é por isso que eu tô bem vermelhinho. A camisa verde deixa um pouquinho mais. Mas tá tudo bem, não tô nervoso, não tô bravo, tô aqui preparado pra gente contar um pouquinho das notícias pros nossos ouvintes. Muito bom, Gui, muito bom. E vamos à primeira, Gui? Mas antes disso, né? Vamos deixar um recadinho aí dos nossos patrocinadores. A InnoLevels é a empresa especializada para o seu projeto em Salesforce. Com mais de 250 mil horas em projetos no segmento, entregamos resultados incríveis com uma filosofia focada na excelência do atendimento e que entende a importância de um CRM em nossos clientes. Conheça a InnoLevels. Pessoal, e a primeira notícia fresquinha que nós temos hoje é em relação a um evento de uma comunidade dos Estados Unidos. Eu não sei ao certo de onde é essa comunidade, mas tem duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira delas, que é a comunidade chamada Witch Devs, Witch do acrônimo Women in Tech, de Mulheres na Tecnologia, né? Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. É um grupo técnico de desenvolvedores e a segunda é que nada mais, nada menos do que o nosso ilustríssimo David Liu, que vai ser o host deste evento. O evento vai acontecer no dia 14 de janeiro deste ano, então você não pode perder. O link para que você se registre estará nas descrições de todos os episódios nas múltiplas redes sociais. E também você tem a possibilidade de mandar um forms com alguma questão em antecipado, né? Então você consegue perguntar para o David Liu e, consequentemente, ele vai selecionar as melhores perguntas e responder. É um evento em que os líderes da comunidade são duas mulheres, uma é a Jessica Murphy e a outra Rachel Watson, tá? E é um evento bem legal. Se você acompanha o nosso trabalho, você sabe o quão tão fã eu sou do David Liu. Para quem não sabe, aí do outro lado, ele é um arquiteto no Google atualmente, né? Ele tem cursos também aí na comunidade Salesforce lá no Plural Site. Então eu aprendi bastante e aprendo semanalmente, porque ele também tem um canal no YouTube. Então é bem bacana, é um evento que chamou bastante atenção e com certeza eu não vou perder, Brunão. Bacana, né? Pô, show de bola, Gui. É legal esses webinars, né, que você está trazendo para a gente, né, olhando até um universo um pouco maior ainda, né, da Salesforce. Então, isso é bem bacana para pegar a experiência aí de outras pessoas. Exatamente. E o que você trouxe de notícia para a gente, Brunão? Pô, Gui, a gente está com uma toada boa aí, né, de cases de sucesso, né, até para 2021 a ideia é a gente trazer mais gente para falar disso. Eu particularmente adoro, como você, cases e biografias, né, e a Salesforce colocou um case bem legal da Seven Sherpas, né, é uma empresa de experiências em viagens esportivas, né, de bicicleta, de corrida, né. Em 2017 eles optaram por decidir contratar o Salesforce, né, utilizando a solução de Sales Cloud, né, para uma empresa que é uma empresa de médio porte, né. Achei bem legal aqui os insights que ele dão de agilizar em 30% o tempo gasto no contato com os clientes, utilizando, né, a solução de sales, né. E um ponto bem interessante, dois aqui que eu gosto de destacar, né. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns projetos, né, em times de vendas, e a gente tem bastante dificuldade em colocar o Salesforce One, né, hoje só o aplicativo Salesforce para a galera usar, apesar de ser responsivo, né? Então ele fala que a empresa adotou bem o Salesforce e aí mostra que é um pouco cultural. No momento que você for implementar essa nuvem, você já dá o treinamento, né? Você engajar a galera a usar o aplicativo, porque é sensacional, você está de qualquer lugar, e capacitar o time usando o Trailhead. Eu achei isso muito legal, né? A gente sabe que é uma plataforma gratuita, né? Vai de cada um, mas se tiver um incentivo da própria hierarquia, da própria empresa para treinar os funcionários com o Trailhead, eu acho que isso é muito importante. Então, de todo esse case aqui, eu ficaria com a parte de usar o aplicativo, né? Quando você for usar alguma solução Salesforce, é muito bacana, e também usar o Trailhead para engajar os funcionários, né? E capacitá-los. Achei muito legal. E com essa cultura, né, em que a Salesforce emprega o no-code, o low-code, onde propriamente os usuários de negócio podem desenvolver dentro da ferramenta, é claro, com todo um programa, toda uma governança por trás disso,
é bem importante mesmo o reforço do uso do Trailhead, né? Nem todo mundo sabe o que é Trailhead, como utilizar o Trailhead. Muitas vezes as pessoas acabam se engajando simplesmente com a questão de gamificação, pontuação, mas no fim das contas não é o mais importante, né? O mais importante é você seguir a trilha correta para a sua carreira de negócio, consequentemente absorver o quanto mais possível. E o uso do aplicativo, sem dúvida, né? São poucas as aplicações que você consegue desenvolver na web e, consequentemente, ter um reflexo imediato dentro do aplicativo. Então, o uso do Salesforce One, antigo Salesforce One, né? Agora Salesforce Mobile App, é bem importante e certamente hoje as empresas, quando começam a desenvolver soluções, é tão importante que elas pensem em mobile first, né, já desenvolvendo suas soluções para que elas também estejam adequadas para a utilização do app e, consequentemente, conseguir levar Salesforce para qualquer lugar que elas estejam, né? Isso acelera muito. Quem nunca está deitado, às vezes recebe uma notificação do aplicativo. Hoje eu uso o Salesforce, né, para trabalho também. Então, às vezes, quer dar uma resposta rápida ali, não precisa ligar a máquina, não precisa pegar laptop, nada. Aumentem muito a sua produtividade. Quer mandar um e-mail, já quer logar diretamente Salesforce. Então, é muito bom o aplicativo, de fato, do Salesforce Mobile. E, consequentemente, Brunão, falando em mobile app, isso também está ligado a desenvolvimento, se você quer expandir as funcionalidades core da plataforma, a Salesforce aí há algum tempo lançou o Line Web Components, né? Eu mesmo já participei de alguns podcasts falando sobre LWC. Fernando Souza, lá do Soul Cloud, também faz diversos eventos promovendo o uso da LWC, ao invés de Aura, ao invés do framework mais antigo como Visual Force Page. Mas ainda tem uma curva de aprendizado muito grande para quem não vem de uma carreira web, né? O Line Web Component foi apresentado aí há 2 anos e pouquinho, para o ecossistema da Salesforce dentro da ferramenta, e apesar de ser um framework web, tem as suas particularidades. Pensando nisso, para que você antecipe, né, a confecção de um novo componente, você de fato quer ter um placeholder, né, ou seja, um snippet de código de acordo com algumas configurações. A gente sabe que quando criamos um Line Web Component, ele também cria um arquivo de metadado. E dentro desse arquivo de metadado, nós vamos colocar diversas configurações. Se a gente quer disponibilizar esse componente dentro de um Line App Builder, se esse componente vai ser utilizado dentro de uma comunidade, se esse componente vai ser utilizado dentro de um fluxo de tela, quais são os tipos de página que eu posso colocar hoje esse componente, se eu vou querer escrever classe de teste para esse componente, querer customizar o componente através de CSS ou até mesmo o ícone desse componente. Teve uma pessoa aqui, inclusive é um repositório aberto, vocês podem acessar através dos links que nós vamos deixar, mas você consegue preencher, né, e preenchendo as informações aqui de como você quer o seu componente, e ele vai gerando um snippet de código aqui para você, de acordo com aquilo que você vai preenchendo, tá? Então, é bem interessante, se você aí está numa rampa de aprendizado com LWC, e você, é claro, ler documentação é totalmente válido, ao invés de entender primeiro é muito mais importante, mas se você quiser aí antecipar o seu processo de desenvolvimento, e muitas vezes você está com dúvida em sintaxe, está com dúvida de como performar, é muito bem feito aqui esse aplicativo hospedado no Heroku. Para quem não está vendo a tela, basicamente é uma página web, você vai preenchendo as informações, fregando as checkboxes aqui, vai colocando o nome das properties, e no final da página você consegue ver aí os tipos de arquivos que foram gerados, e automaticamente ele preenchendo para você o arquivo de metadado. Você pode fazer o download disso daqui, ou você pode dar aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ou Command+C, Command+V, e automaticamente copiar aí no seu VS Code para ter aquilo que você precisa. É muito bacana, recomendo demais. Não é oficial Salesforce isso daqui, mas não é porque não é oficial que não tem o seu valor. É muito bacana. Eu estou mostrando, inclusive, para os clientes que eu venho atuado, e eles têm gostado bastante. Inclusive, tem um outro link que nós vamos deixar também, que é um videozinho explicativo em cima daquilo que nós estamos falando, que você também pode acessar. Legal, né, Brunão? Tudo que é ferramenta para aumentar a produtividade é bem-vindo aqui, né? Cara, Gui, eu vou comentar disso aí que você falou na próxima news que eu vou trazer, que tem tudo a ver. Tá bem interligado. Pessoal, a gente sempre acompanha o blog da Salesforce, né, para pegar alguns insights. Eu achei esse bem legal, porque tange o meu dia a dia. 4 formas de aumentar a produtividade, né, de um time de vendas de forma remota.
Então, ele trouxe algumas coisas que há algum tempo atrás, né, há 5 anos atrás, quando eu comecei com o Salesforce, isso aqui me ajudaria muito. Tá? Então, ele fala um pouco da questão de você simplificar para ter uma plataforma única, ou seja, né, o time de vendas recebe dentro do Office, né, dentro do Outlook, e ali ele consegue atualizar um registro, né, de um contato, ele consegue ofertar, né, utilizando o CRM, algum tipo de oferta para o cliente. Então, ele tem a sensibilidade de um aplicativo usando o próprio Outlook. Isso aumenta muito a produtividade. É o famoso Alt Tab, né, que a gente vê muito no Service Cloud, quando você vai implementar uma ferramenta. Antes, o cara usava 5 tipos de sistemas diferentes para poder dar uma resposta para o cliente. Com o Salesforce, você consegue automaticamente ter uma resposta mais rápida numa plataforma única. Isso é extremamente importante para a produtividade da galera. A outra coisa, né, que é colocar a data como um único ponto de verdade, ou seja, usar o Salesforce ali, né, usar o Einstein para, de fato, ter o dado dentro da plataforma. Então, se eu quero fazer uma oferta, eu ter todos aqueles dados do cliente, eu ter como está o contrato dele, como esse cara está produzindo aqui dentro da empresa, quanto eu estou vendendo com ele. Então, usar o Salesforce para ter essa base de dados, assim que o cara entrar em contato comigo, isso é extremamente interessante. A gente já viu alguns cases aí durante a minha carreira, utilizando a plataforma, o 360, né? O cara ligar, né, para falar de um produto, exemplo de seguradora, o cara vai falar de saúde, só que esse cara está com um problema também na pólice de seguro de vida, né? Então, aí você consegue fazer, utilizando a plataforma, você ter noção e ter essa visão 360. Isso é muito importante, a plataforma nos permite fazer isso, né? Priorizar e dar foco, né, baseado em dados, né, o que a gente chama de data-driven, né? Isso é extremamente importante, o Einstein faz isso. Então, eu tenho N dados na plataforma, né, e eu não ser reativo de buscar informação lá dentro. Eu gosto de usar esse termo, né, a própria plataforma poupar o que é importante, né? Então, alguns outros cases, o cara tá para finalizar o contrato, eu mando um alerta para o cara de que aquele contrato está finalizando. O próprio exemplo que eu dei do 360, do cara entrar em contato para falar de alguma coisa e a plataforma me dizer que ele está com um problema em outra coisa. Então, isso é extremamente importante até para a segmentação de clientes, né? E essa parte aqui de manter o time, né, em real-time collaboration, né, que é manter a colaboração do time. A Salesforce tem o Chatter, né, que é uma plataforma que eu particularmente gosto muito, tanto para eu criar um grupo do meu time interno para poder manter ali, né, eu gosto de brincar que tem como se fosse um Google Drive de anexo, eu nunca perco as pautas de reunião, eu posso colaborar em tempo real, se o cara está no aplicativo, ele consegue receber essa colaboração. Então, eu tenho alguns casos, sempre quando eu passo a minha empresa, eu procuro utilizar o Shatter da melhor forma possível. Ele é bem legal. Eu tenho N cases, a gente pode até marcar, né, Gui, uma pílula para falar de casos de sucesso do Shatter, acho que a gente nunca falou disso, mas é uma plataforma muito legal, tanto para colaboração interna quanto externa. Então, eu achei bem bacana essas 4 dicas aqui que a Salesforce nos dá para melhorar a produtividade do trabalho remoto. Aqui está falando de time de vendas, né, Gui? Mas seria para qualquer tipo de time que está trabalhando remoto. Exatamente, Brunão. E só reforçando, tem a utilização do Quip também para colaborativismo, né? O Quip é uma ferramenta que a Salesforce adquiriu, não foi feita por ela. E eu confesso que antes de utilizar eu tinha um pouco de receio, era aquele preconceito, sabe? Você nunca utilizou, não tem como falar sobre, mas o look and feel não te agrada muito, mas cara, o Quip é muito bom, dá para você otimizar e muito com a versão gratuita dele a sua experiência com Salesforce, colaborativismo, enfim, o Chatter é mais internamente dentro do Salesforce, mas o interessante é que você pode integrar o Quip dentro do Salesforce também, e externamente, através do aplicativo web, você consegue acessar registros da plataforma, mencionar pessoas, fazer atas de reunião. Então, é bem interessante. Eu uso no meu dia a dia Quip aqui. Aqui a gente brinca na Salesforce que para tudo a gente tem um Quipzinho, né? Então, tudo que a gente vai fazer já abre um Quip ali na hora, galera. Tá aqui os pontos da reunião, tá aqui algum ponto que você pode ter perdido e depois vai querer revisitar. Então, o Quip é uma ferramenta incrível de produtividade. Eu, de uma pessoa que não conhecia, acabei virando fã. Legal, Gui. Aí, assim, pegando o gancho nessa questão de colaboração, a gente vai ter uma entrevista em janeiro muito legal com o Silvio, né, da Salesforce, falando do Experience Cloud, né, o antigo Community Cloud.
Então, isso também é bem legal. Eu acabei falando do case que eu participei, de colaboração interna, né, de usar o Experience Cloud como plataforma única aí dos times para poder coletar materiais de treinamento, para poder ver informações, como está a roadmap de produto. Então, acho que é bem legal e tem bem fit aí com o que a gente falou aqui, né? Se for abrir para falar disso aqui, a gente tem um monte de coisa para contextualizar, mas achei bem interessante essa matéria para dividir com vocês. Verdade, Brunão. A entrevista com o Silvião vai ser bem massa. Top. Outro tema, se você aí visa uma carreira de arquiteto dentro do ecossistema da Salesforce, uma das certificações que é o ápice de qualquer profissional Salesforce é a de CTA, né? Certified Technical Architect. E não é qualquer certificação. Quando você cumpre a System Application e Application Architect, você é elegível a fazer um curso preparatório, né, para o board de avaliadores e, consequentemente, depois você participa, é como se fosse uma banca de TCC, né? É claro, é pago, não é barato, não é qualquer profissional que consegue passar, inclusive eu conheço pessoas com mais de 10 anos de experiência, são hiper profissionais conceituados dentro do mercado, MVP Salesforce que já reprovaram dentro desse board aqui. Então, é aquele teste mesmo, você tem que ter bastante culhão para estar bem preparado para um board dessa maneira. Então, digamos que é o ápice de um arquiteto Salesforce, ser aprovado nesse tipo de certificação e avaliação, né? Pensando nisso, existe uma empresa chamada Flow Republic, tá? É uma empresa cujo eu vejo no LinkedIn diversas pessoas que trabalham lá sendo certificadas como Certified Technical Architect, tá? Então, ponto de atenção, se há muitas pessoas sendo certificadas e elas têm uma metodologia de estudos para isso, a gente não poderia deixar de compartilhar com vocês. E o que eles compartilharam, tá? É um link bem interessante, foi um link que eu achei no Natal, eu esqueci de trazer nas news aqui para vocês, mas a gente está trazendo agora. Eles fizeram um documento com um caso de uso bem próximo. É claro, né, gente? É muito particular. Esse board é agendado com um tempo muito prévio de antecedência. A Salesforce prepara um business case específico para o seu board. Não tem receita de bolo. O que tem é mais ou menos a dinâmica, né? Você tem tempos específicos de apresentação, tem o tempo de design da solução. Enfim, você tem N divisões. Eu nunca fiz o exame, eu não sei te falar proximamente cada passo como é. Mas trazendo um relato aí do que as pessoas já compartilharam, eles te apresentam um business case e você tem que fazer todo o design da solução, pensando em todas as variáveis, pensando em arquitetura, pensando em modelo de dados para o negócio, dentro do que foi proposto para você. E eles colocaram um documento no PDF aqui, muito de como esse business case seria pedido. Tá? Então, é muito bacana você parar para dar uma lida, mesmo que você seja desenvolvedor, seja administrador Salesforce, em como abrir um pouco a sua mente para pensar em uma arquitetura mais macro para resolver um problema. Tá? Então, o problema muitas vezes não é só dentro da plataforma Salesforce, muitas vezes a gente está resolvendo problemas de negócio, muitas vezes a gente tem outros interlocutores no meio do caminho, a gente tem que pensar num bem corporativo e não somente para uma nuvem da Salesforce em si. É claro que a certificação é voltada para a Salesforce, muita parte da solução vai ser drivada dentro com o uso da ferramenta, mas é bem interessante que ele traz um âmbito também de negócio aqui e que acaba agregando valor. Então, parem para ler esse documento, é um documento de 5 páginas, mas você vai ter ideia de um pouquinho de como é esse desafio de ser submetido aí para um board de Certified Technical Architect, acho que vai dar um bom insumo, tá? Para que você aí tenha conhecimento, se você nunca ouviu falar, vá atrás, é importante você como profissional saber que isso existe, né? Mas se também você mira aí uma carreira de arquitetura, conheço pouco, se eu não me engano, devem ter pouco mais de 280 profissionais no mundo certificados como CTA, então é um volume muito pequeno de pessoas que têm esse tipo de certificação provido pela própria Salesforce, né? E é legal aí a gente sempre abrir a cabeça com um conteúdo diferente, aquilo que vai agregar principalmente para a nossa carreira. Bacana, né, Brudão? Se Deus quiser, um dia eu chego lá.
Cara, Gui, se você não conseguir, cara, eu vou ficar muito chateado com você, porque eu tenho certeza que você tem potencial para poder virar um CTA, né? Que é o nome, até o nome é bonito, né? E é o que você falou, né, Exatamente. Gui? Parece modelo de carro novo, né? Um negócio Não, até diferente. parece meio com CEO, né? E o que é legal, Gui, é que o que você comentou, né? Eu nunca seria arquiteto, não tenho nem capabilities para isso, né? Eu olho muito mais pro lado do business, mas é legal saber que isso existe, né? Até para você conhecer alguém do seu time, da sua squad, para você poder direcionar. Achei muito interessante e achei bem fascinante também o número, né? São poucas pessoas certificadas, então deve ser uma prova que exige bastante, mas é aquela coisa, né? Que exige bastante. Você saiu do outro lado, se certificou, te abre um leque de oportunidades e possibilidades de trabalho, né? Então isso é muito legal. Exatamente, Brunão. São poucas pessoas no mundo, algumas dessas pessoas estão até na Salesforce, muitas delas estão fora da Salesforce, estão em consultorias e tal, mas elas ocupam uma posição muito específica de mercado, né? É uma pessoa aí que vai ter mais de 10, 15 anos de experiência, não que não podem ter pessoas com menos tempo que vão conseguir, mas geralmente são pessoas que realmente têm que ser open-minded e de fato, né? Lovers da ferramenta, saber na ponta da língua quais são as boas práticas, quais são as implicações na prática, porque isso não é simplesmente uma prova, né? É como se fosse um TCC mesmo. Ali você tem que ver qual é o seu caso de uso, pensar rápido, pensar no design da solução, pensar no negócio, muitas vezes prever impactos que não estão mapeados ali para você poder apresentar a melhor proposta de solução. E custa $6.000, né? Custava, nem sei se teve reajuste, então não é qualquer valor, é tudo em inglês, então você tem que estar muito preparado. Eu conheço pessoas do Brasil extremamente muito boas que estão se preparando para esse board aqui, mas eles estando tão bem preparados, eles têm medo, inclusive, também. Então, Uhum. cara, só para você mensurar o quão deve ser difícil isso daqui, você se dedicar tanto tempo e acabar se frustrando, né? Claro, a reprovação muitas vezes faz parte do aprendizado, é muito bom para você tirar o lado positivo e acabar se preparando naquilo que você não foi tão bem, né? Tem o seu porquê, mas esse não é o tipo de exame que quem se aplica vai querer reprovar, né? Principalmente a gente pagando em dólar, né, Brunão? Aí piorou. Aí piorou, né, Gui? Isso aí tá custando um Celta zero, né, cara? Então tem que estar bem Exatamente. preparado para poder fazer a prova. Um Celta, Brunão, você tá bem Tô otimista, humilde, né? né? É um Onix. Tá humilde. Dependendo aí o ano, você pega um Onix usado, isso aí. Vamos para a última, Gui, da nossa news, né? Pessoal, essa para mim, eu vi isso, cara, e coloquei. Eu tava brincando com o Gui aqui, que eu coloquei uma meta, né, para ler 15 livros esse ano, né? O Gui colocou a dele, ele vai falar já já. Tem alguns livros aqui que eu nunca vi, mas é aquela coisa da capa, né? Me chamaram muita atenção. Eu posso falar de dois aqui que eu tive a oportunidade de ler, né? Que são muito legais, que é o Satisfação Garantida, né? É até a frase que eu comentei que vocês viram, né? Da questão dos 100% 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, eu gosto muito do tema. E eu também li o Gestão do Amanhã, que ele mostra, né, nesses tempos modernos de transformação digital, quais são os capabilities e soft skills que um líder precisa ter. Aí tem outros que pessoas próximas estão lendo, que a regra é não ter regras da Netflix, que é a cultura da reinvenção, que eu achei muito massa. Está na minha lista, o Gui comprou agora, então coloquei esses dois aí no meu pipe, no meu Trello aqui, que com certeza eu vou ler e achei legal dividir com vocês essa matéria, que não tem a ver com Salesforce, mas tem a ver com o nosso dia a dia. Brunão, e falando de leitura, né, é muito importante, principalmente eu sou uma pessoa extremamente bitolada com trabalho, bitolada com Salesforce. Muitas vezes a gente tem que ser, igual eu mencionei, open-minded, né, e sair um pouco somente de um nicho, e livro é muito bom para isso, para abrir a sua cabeça, você ter experiências, trabalhar também a questão não só do hard skill, mas do soft skill também, né? Tirar Uhum. aquele tempo para você também, acho que é tudo questão de hábito para as pessoas que não têm o hábito ou não gostam de ler. Tentem se adequar a um modo diferente de leitura.
Se você gosta de ler em papel e não está conseguindo, tenta ler num tablet. Se você tiver a oportunidade, compra um e-book reader aí, como no caso do Kindle, né? Tenta tirar 40 minutos, 1 hora do seu dia aí para você fazer uma leitura. Cara, eu tenho certeza que no fim do dia você vai sair muito melhor do que você entrou, né? Se for de meta, compartilhando, eu sou uma pessoa que leio muito, né? Tecnicamente, eu tenho que ler muito, é muita documentação, tenho que compartilhar experiência, benchmark, constante leitura para estudo, trailhead, prova de certificação, mas acho que o livro acaba saindo um pouco, né? Quando você escolhe um livro, principalmente que sai fora do holofote daquilo que você está acostumado, só tem a agregar. E a minha meta é ler pelo menos um capítulo por dia, seja qual for, né? A não ser que seja aqueles livros de criança, né? Que tem um capítulozinho de 10 páginas, mas não é esse o caso, né? Tenho pegado livros aí. Esse site aqui, com certeza, é um que eu vou favoritar para colocar a lista de livros. O Brunão mencionou aí que acabei de comprar o livro do Netflix, inclusive a namorada dele está lendo, disse que é muito bom, e ele compartilhou comigo, eu acabei de comprar. Então, é sempre bom ter um roteiro, e por enquanto estou conseguindo cumprir, Brunão, um capítulo por dia aí. Não é a quantidade, né? Eu vejo que é a constância e a gente vai chegar lá. Exato. O Gui, aí não está nessa lista, mas que é o Cresça 1% ao dia, que é o que você falou, né? Se eu não começar, né, não adianta eu querer correr uma maratona se eu não corro nem 3 quilômetros, né? Então, se você... eu li uma frase muito legal. É melhor os 20 minutos de caminhada feitos do que a maratona não feita, né? Então, crescer um pouquinho ao dia é extremamente importante. Eu uso isso para mim. Pô, tô cansado, mas vou ler 20, 10 páginas aqui para poder absorver um conteúdo diferente, porque o dia a dia realmente é maçante, né? Então, acho que é isso. Exatamente. E a gente fica por aqui, né, Brunão, com as notícias. Exato. Aí, pessoal, isso aqui não poderia deixar de acontecer sem a InnoLevels, né? Então, é a nossa parceira, uma empresa que oferece soluções, serviços de consultoria em TI, tem uma equipe multidisciplinar que é capaz de entregar resultados com agilidade em projetos Salesforce, integrando até outras tecnologias. Conheça a InnoLevels. E aí, o Gui, sempre deixamos, né, na news o link aqui para vocês conhecerem mais essa empresa, que é nossa parceira e faz isso aqui tudo acontecer. Isso aí, Brunão. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, é só procurar canal Salesforce Brasil, Salescast Podcast nas mais diversas redes sociais. Vocês vão ser capazes aí de encontrar muito do nosso conteúdo. E se também você ainda não participa do nosso grupo do Telegram, a descrição também estará aqui embaixo. O grupo vem cada vez mais crescendo. A razão que nós estamos usando o Telegram é porque nós atingimos o número de pessoas lá no WhatsApp e, consequentemente, a gente quer atingir muito mais Trailblazers. Então, a gente está migrando lá para esse grupo. Não deixa de participar, uma oportunidade incrível aí de você trocar experiência com outros colegas, estar mais próximo aí de mim, do Bruno, do Thiago, do Felipe, todos estamos lá respondendo vocês prontamente, e também a oportunidade de, quem sabe, até conseguir um emprego novo, porque o pessoal vive compartilhando oportunidades das suas próprias empresas lá. Então, não deixa de acompanhar, um grupo bem bacana, vem crescendo, é um grupo super ativo, todo dia tem mensagem, e você não vai poder perder essa oportunidade, né, Brunão? Exato, Gui. Eu acabei de receber uma mensagem no WhatsApp aqui, né, que ela vai mandar algumas vagas lá no grupo, então não percam, pessoal. É isso aí, Bruno. E a gente vai ficando por aqui. Esperamos ver vocês aí na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo canal. Bate e a gente canal. se vê por aí. Valeu, Até mais, galera. gente. Obrigado.